A revolução dos veículos elétricos, que deveria mudar para sempre nossa maneira de dirigir, já está desmoronando? Há apenas alguns anos, todos previam que os carros elétricos iriam dominar o mercado. Os números, no entanto, revelam uma realidade distinta. Vamos pegar a Alemanha como exemplo. Maior mercado automobilístico da Europa, mas as vendas de carros elétricos caíram 18% no primeiro semestre de 2024. Na Califórnia, berço dos carros elétricos, as vendas da Tesla também caem quase 25%. O que está acontecendo com os carros elétricos? Essa revolução está perdendo velocidade ou é apenas uma queda antes de uma recuperação transformadora? Vamos analisar as razões pelas quais essa famosa revolução parece estar desacelerando. E você vai ver, não é tão simples quanto todo mundo imaginava. Comecemos pelos números. Acredite, eles revelam mais do que aparentam inicialmente. Em 2024, cerca de 7 milhões de veículos elétricos foram vendidos globalmente no primeiro semestre. Esse número parece impressionante, mas esconde uma realidade complexa. Na Europa, o crescimento é de apenas 1%. Em suma, é quase uma estagnação. Esse baixo crescimento contrasta com as previsões ultra-otimistas de explosão de vendas na região e é um sinal de alarme. Tomemos a Alemanha, o maior mercado automobilístico da Europa, como exemplo. Em 2023, era o país líder nas vendas de veículos elétricos. Governos sucessivos injetaram bilhões em incentivos para favorecer a transição para uma mobilidade mais limpa. Em 2024, houve uma queda de 18% nas vendas de veículos elétricos em apenas 6 meses. Isso é enorme. Por que tal recuo em um mercado que parecia tão promissor? A resposta é simples: a retirada de alguns subsídios. Na Alemanha, os incentivos governamentais para a compra de veículos elétricos foram reduzidos ou eliminados, resultando em queda nas vendas. Sem apoio financeiro, o mercado desabou, e isso levanta uma questão crucial. A revolução do elétrico foi impulsionada por uma demanda real dos consumidores ou principalmente por incentivos financeiros massivos? Se os compradores recorreram aos veículos elétricos, foi por convicção ou porque os subsídios os tornaram mais acessíveis. O caso da Alemanha indica que, sem esses incentivos, muitos optam por veículos híbridos ou térmicos. Vamos agora para a França. Aqui, a situação é diferente, mas o cenário poderia ser semelhante em breve. O bônus para conversão, que permite receber até 5.000 euros ao trocar um veículo poluente por um carro mais ecológico, está ameaçado. O governo francês considera reduzir drasticamente ou cancelar o orçamento para essa ajuda em 2025. Isso seria um grande golpe nas vendas, já que muitos compradores dependem desse bônus para tornar a compra de um veículo ecológico mais acessível. A supressão desta ajuda poderia ter um efeito dominó nas vendas, assim como na Alemanha. Mesmo na Itália e no Reino Unido, onde as vendas ainda são impulsionadas por incentivos governamentais, já há sinais de desaceleração. Quando os auxílios caem, as vendas despencam. Em junho de 2024, a Itália bateu o recorde de venda de veículos elétricos, devido a um plano de incentivo muito popular. Mas isso é enganoso, pois os fundos alocados a este programa foram esgotados em algumas horas. As vendas de veículos elétricos caíram 11% em relação ao ano anterior, evidenciando que, sem incentivos públicos, o mercado não se sustenta. Vamos agora para os Estados Unidos. Lá, as coisas são um pouco diferentes. As vendas de veículos elétricos aumentaram 10% durante o mesmo período. Isso parece encorajador, mas novamente, atenção aos detalhes. Essa estatística inclui veículos totalmente elétricos e híbridos recarregáveis. Na verdade, grande parte desse crescimento se deve às vendas de híbridos, que explodiram 28%. Em outras palavras, os americanos preferem os híbridos, em vez de se comprometerem completamente com um veículo 100% elétrico. Você se pergunta por quê? Porque os híbridos oferecem uma flexibilidade que os veículos elétricos ainda não têm. Eles podem ser usados para longas viagens, sem o estresse de encontrar um ponto de recarga. E com o aumento dos preços da energia, o interesse nos híbridos aumentou ainda mais. E há a China, o maior mercado mundial de veículos elétricos. Lá também, as 30% no primeiro semestre de 2024, sugerindo que tudo vai bem. Porém,
devemos analisar mais a fundo. Na China, 60% das vendas de veículos elétricos são, na realidade, híbridos recarregáveis. Neste imenso mercado, são os híbridos, e não os veículos totalmente elétricos, que impulsionam o crescimento. O sonho de uma transição completa para veículos elétricos ainda está distante, mesmo nos mercados mais dinâmicos. O primeiro obstáculo é provavelmente o mais frequentemente citado pelos consumidores, é a infraestrutura de recarga. Para muitos, a transição para um veículo elétrico parece ideal até se depararem com a realidade. Ou recarregar seu carro. Imagine-se na rodovia à noite, com bateria quase vazia e sem estação de recarga por perto. É um pesadelo que assusta motoristas e os faz repensar. Muitos estariam dispostos a comprar um veículo elétrico, mesmo em regiões como Califórnia ou Alemanha, onde se esperava melhor cobertura, a situação está longe do ideal. Na Califórnia, a escassez de estações e as filas extensas nos pontos de recarga rápida prejudicam a experiência dos motoristas de veículos elétricos. Na Europa, esse problema é ainda mais sério em certos países. Na Itália, mesmo com alta demanda por veículos elétricos, a infraestrutura não acompanha o ritmo, com estações de carregamento frequentemente quebradas ou inacessíveis. O exemplo marcante da Engie e sua subsidiária EVBox ilustra bem as dificuldades enfrentadas pelo setor. A EVBox, especializada em estações de carregamento, foi liquidada em 2024 após acumular mais de 800 milhões de euros em perdas. Esse fracasso industrial mostra como é difícil desenvolver uma infraestrutura confiável e lucrativa. Apesar da instalação de muitos pontos de carregamento, a manutenção desses equipamentos é desafiadora, especialmente com o aparente declínio do interesse por veículos elétricos no mercado. A falta de estações de recarga transforma o sonho da mobilidade elétrica em pesadelo, tornando os veículos elétricos pouco práticos para muitos. Imagine planejar viagens baseando-se nas estações de recarga disponíveis sem garantia de funcionamento. Isso não é viável para muitos motoristas, especialmente aqueles de áreas rurais ou que fazem viagens longas frequentemente. O segundo ponto é o custo. Comprar um veículo elétrico ainda é extremamente caro. Abordei esse assunto no vídeo sobre a queda nas ações da Volkswagen, disponível na descrição. O custo de energia para carregar um carro elétrico em casa é menor que o de um tanque de combustível, mas o preço de compra de um carro elétrico é muito mais alto que o de um a gasolina. Nos Estados Unidos, em 2024, o preço médio de um veículo elétrico é de $57 mil, enquanto um carro a gasolina custa cerca de $27 mil. Falamos de uma diferença de mais de $30 mil. Na França é similar. Mesmo com o bônus de conversão atenuando a diferença, agora está ameaçado. O auxílio de 5 mil euros, que possibilitava a várias famílias escolher veículos mais ecológicos, pode acabar em breve, como visto anteriormente. Sem ela, muitos motoristas podem não conseguir migrar para o elétrico. Apesar das subvenções, os veículos elétricos permanecem inacessíveis para muitos. Para quem quer ajudar o planeta, sem descuidar das finanças, os veículos híbridos parecem ser uma solução mais equilibrada. Os híbridos oferecem autonomia elétrica e a confiabilidade de um motor a gasolina para trajetos longos. É por isso que as vendas de híbridos estão aumentando drasticamente, como nos Estados Unidos, onde cresceram 28% em 2024. Outro grande problema com os veículos elétricos é o valor de revenda. Ao comprar um carro, espera-se poder revendê-lo em alguns anos sem grande desvalorização. Porém, com os veículos elétricos ocorre o oposto. A maioria perde entre 25% e 30% do seu valor em apenas um ano, segundo o estudo da CarWow, disponível na descrição. De acordo com a CarWow, em 2024, o Audi e-tron perdeu 27% do seu valor em relação ao ano anterior. Em comparação, um Audi A7 diesel desvalorizou apenas 2,7% no mesmo intervalo. Em suma, comprar um carro elétrico é como comprar um laptop ou smartphone, sabendo que seu valor irá depreciar rapidamente. Se você está se perguntando o motivo, é bem simples. Isso se deve principalmente aos avanços na tecnologia de baterias e ao receio de sua degradação.
Os compradores hesitam em adquirir um carro usado com bateria, que logo precisará de uma substituição de alto custo. Por isso, muitos consumidores hesitam. Por que comprar um carro sabendo que ele perderá muito valor no primeiro ano? Além disso, alguns compradores ainda se preocupam com a duração das baterias. Apesar de serem projetadas para durar anos, a incerteza sobre sua confiabilidade a longo prazo permanece um obstáculo. Por fim, há um fator psicológico que não pode ser ignorado. É o medo do desconhecido. Apesar dos veículos elétricos já estarem disponíveis há algum tempo, eles ainda são uma tecnologia relativamente nova para muitos consumidores. Um dos medos mais comuns é o de incêndios em baterias. Apesar das estatísticas mostrarem que veículos elétricos não são mais propensos a pegar fogo do que carros a gasolina, as imagens de carros elétricos em chamas, difíceis de serem controladas pelos bombeiros, marcaram o imaginário coletivo. A manutenção e os reparos de um veículo elétrico são frequentemente vistos como mais complexos, com tecnologias que poucas oficinas tradicionais dominam perfeitamente. Incertezas econômicas e outros fatores levam muitos compradores a preferirem carros a gasolina ou híbridos, permanecendo em sua zona de conforto, em vez de arriscar com um veículo elétrico desconhecido. E subsídios governamentais sempre foram um dos principais impulsionadores da adoção de veículos elétricos. Bônus de conversão, ecológicos ou créditos fiscais para compradores permitiram que muitos consumidores dessem o salto. Mas esse suporte está longe de ser garantido para o futuro. Na França, como vimos na primeira parte, o bônus de conversão está seriamente ameaçado. Em 2025, o governo planeja cortar 500 milhões de euros do fundo para ecologizar a frota de veículos. Essa redução orçamentária pode afetar diretamente essa ajuda, que é essencial para incentivar os motoristas a optar por veículos mais ecológicos. Sem esse bônus de até 5 mil euros, muitas famílias não poderão mais trocar para um veículo elétrico ou híbrido. Isso levanta uma questão crucial. O mercado de veículos elétricos pode sobreviver sem subsídios maciços? Na França, o projeto de lei financeira para 2025 também prevê um reforço da penalidade ecológica sobre as emissões de CO2, o que pode encarecer alguns veículos, especialmente os não elétricos ou híbridos. Isso pode prejudicar muitas famílias sem condições de migrar para o elétrico, enfrentando dificuldades financeiras crescentes. Diante da incerteza política, os fabricantes de automóveis estão em uma situação delicada. Por anos, Volvo, Ford e General Motors prometeram ambiciosamente migrar para uma produção 100% elétrica. A Volvo tinha se comprometido a ter apenas veículos elétricos até 2030. Porém, em 2024, essa promessa já é questionada, porque a demanda dos consumidores não é tão forte quanto esperado, e os incentivos governamentais para facilitar essa transição estão começando a desaparecer. E o mesmo vale para a Ford. Nos Estados Unidos da América, a marca havia anunciado grandes investimentos para produzir veículos elétricos, mas diante da realidade do mercado e preferências dos consumidores, já reduziram suas ambições. A Ford notou que, diferentemente dos veículos a combustão, quanto maior um carro elétrico, maior a necessidade de uma bateria grande, elevando muitos custos. O diretor executivo da Ford, Jim Farley, admitiu que a rentabilidade dos veículos elétricos grandes não estava sendo atingida. Isso explica o redirecionamento de investimentos da Ford para híbridos e veículos térmicos. O dilema para os fabricantes é, portanto, claro. As montadoras enfrentam um dilema: continuar investindo no elétrico, apostando na demanda e nos subsídios governamentais, ou recuar e apostar em alternativas como o híbrido, que oferece uma transição mais suave aos consumidores. Muitas estão optando pela segunda opção. Se esses subsídios sumirem, isso poderia gerar um efeito dominó, não só nas vendas de veículos elétricos, mas em toda a cadeia produtiva. Os fabricantes, que investiram bilhões na fabricação de baterias e veículos, estão em uma posição difícil com fábricas e linhas de produção subutilizadas. Até a Tesla, líder dessa revolução, começa a rever seus planos. Em 2024, a empresa adiou a construção de sua nova fábrica no México e cancelou projetos de expansão na Índia. Até mesmo Elon Musk, um fervoroso defensor dos veículos elétricos, parece entender que o mercado não é mais tão estável e previsível como antes.
A Tesla começou a se voltar para veículos totalmente autônomos com o robotáxi, antecipando o futuro. Na minha opinião, não devemos subestimar a dimensão política dessa transição. Veículos elétricos se tornaram um símbolo da luta contra as mudanças climáticas, especialmente na Europa. Eles são vistos como produtos de luxo para as elites urbanas, gerando uma conta social e política. Nos Estados Unidos da América, parte da população desaprova as subvenções concedidas aos compradores de Tesla ou outros veículos elétricos de luxo. Muitos acreditam que essas subvenções favorecem mais os ricos, enquanto as classes médias e populares seguem usando carros a gasolina por falta de dinheiro. Essa polarização dificulta ainda mais a gestão governamental sobre veículos elétricos. Como promover a tecnologia dos veículos elétricos vista como um símbolo da luta contra as mudanças climáticas, garantindo sua acessibilidade à população. Essa questão permanece em aberto, mas será crucial para o futuro desses veículos. A revolução dos veículos elétricos ainda não morreu, mas fica claro que estamos distantes das expectativas iniciais. Os híbridos estão ganhando espaço, enquanto as dúvidas sobre os carros totalmente elétricos aumentam. Os próximos anos serão decisivos para o futuro da indústria automobilística. A solução pode estar na combinação de tecnologias, com os híbridos tendo um papel principal no curto prazo. E você, o que acha? Os carros híbridos são a solução a curto prazo ou você ainda acredita em um futuro totalmente elétrico? De qualquer forma, a Volkswagen foi muito impactada por tudo o que mencionamos, como você pode ver no vídeo que está aparecendo.